Meus irmãos, existirá mesmo um castigo eterno? Fala-se muito nos dias em que vivemos sobre a mentira do inferno. Foi escrito um livro por um pastor americano chamado Rob Bell. O livro se chama Love Wins, né? E foi traduzido em português chamado O Amor Vence. Eu não sei qual é a editora, o autor é o Rob Bell. E nesse livro, O Amor Vence, ele defende que o inferno é uma mentira. E quando nós chegarmos no céu, Adolf Hitler estará lá, Stalin estará lá, enfim, todos os outros homens que mataram milhões, não é? Mao Tse-tung estará lá, Kim Jong-il estará lá, não é? Todos esses homens que mataram milhares ou milhões de pessoas nos últimos 100 anos da humanidade, todos eles estarão lá louvando ao Senhor Jesus, né? Porque ele disse que não existe o inferno. E que a condenação é uma mentira inventada pelo cristianismo. Um pastor brasileiro de uma igreja batista, para nossa tristeza, lá em São Paulo começou a pregar recentemente de que até o mesmo pecado foi uma invenção da igreja. Pecado não existe. Pecado é uma invenção do cristianismo. E ele estava decidido a lutar contra essa mentira. Para que todas as pessoas na sua comunidade, uma igreja de mais de 3 mil membros, eu tenho parentes que são membros nessa igreja, essas pessoas todas, partindo da sua igreja, não creiam mais, tanto em pecado, quanto em inferno. Porque na verdade Deus é amor, Deus é graça, Deus é paixão, Deus é um grande vovô, que por mais que você pise na bola, quebre o vaso, entre com o pé cheio de lama e pise na cama da vovó, ele vai te dar um abração e dar um tapinha na bunda e vai falar: ah, esse é um menino, é criança, não tem problema não. Deus vai, no final a gente vai chegar no céu sujo, fedendo, Deus vai dar um tapinha na gente e falar: ah, entra aqui, você é um menino bom, né? Tudo aquilo que a Bíblia fala sobre inferno, pecado, esqueça, é tudo mentira. Será que existirá mesmo um castigo eterno? Eu gostaria de refletir hoje à noite com os irmãos e me basear na epístola de Judas. Nós temos estudado todos os livros da Bíblia, fazem 2 anos, eu comecei em Gênesis, em janeiro, no primeiro domingo de janeiro de 2012. Então, há 2 anos eu tenho exposto, domingo após domingo, eu e o Diego, não sei se o Murilo também chegou a pregar, não, eu e o Diego, mensagens dos livros da Bíblia, e fomos de Gênesis, e domingo que vem eu vou chegar em Apocalipse, domingo que vem eu encerro a série, não é? De estudar, fazer um panorama completo. Aqueles que estão conosco nesse tempo puderam ter um panorama completo da palavra, a ideia principal daqueles livros. E qual é a ideia principal do livro de Judas? Eu gostaria de apresentar essa. Será que existe mesmo um castigo eterno? Mas antes, é importante que a gente pense, quem é que foi Judas? Porque a Bíblia fala de vários Judas. Lembra? Tem o Judas Iscariotes, tem o Judas Tadeu. Eu gostaria que víssemos os textos que falam sobre eles, antes de lermos Judas propriamente dito. Vamos lá, Lucas, meus irmãos, 6, Lucas 6, 16. Em Lucas 6, 16, e o texto seguinte é praticamente uma confirmação desse daqui. Lucas 6, 16, nós lemos: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Algumas versões bíblicas trazem Judas, irmão de Tiago. Daí eu fui no texto original, no grego, e todos os manuscritos trazem filho de Judas. Se a sua Bíblia traz irmão de Tiago, Judas, irmão de Tiago, não sabemos de onde eles tiraram esse irmão aí, porque em todos os manuscritos, eu tenho uma relação de todos eles aqui, a palavra que aparece aí é filho. Alguma Bíblia aí tem Judas, irmão de Tiago? Levanta a mão. Aí. Mas ali também, não existe isso também, essa palavra não está aí, a palavra correta é filho de Tiago, mas tudo bem, só um parênteses. Aqui é Jesus escolhendo os seus discípulos, os 12 apóstolos. Então desde o 14 eles mencionam um por um, e os 2 últimos são Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, ok? Agora o próximo texto é Atos 1:13, ao final dessa mensagem eu voltarei a Atos 1:14, mas agora Atos 1:13. Quando Jesus, depois da sua ressurreição, passa alguns dias com os discípulos e é elevado às alturas, e se assenta à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, não é? Como diz o credo. Depois que ele faz isso, antes da vinda do Espírito Santo,
Os apóstolos foram para um lugar orar. E eis as pessoas que estavam ali orando. Atos 1:13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E eu sei que na Bíblia dos irmãos está irmão, aí repete irmão de Tiago, que eu conferi antes. Mas é filho de Tiago aí também. Muito bem. Agora tem um outro Judas, que é chamado de Judas, o meio-irmão de Jesus. Porque Jesus, ele não é filho de José e Maria, ele é filho de Maria. Maria, pelo poder do Espírito Santo, ficou grávida. E Jesus nasceu sem que Maria tivesse relação sexual com José. Mas muitos acreditam, por causa desses dois textos que leremos agora, que Maria e José tiveram alguns filhos, pelo menos 4, e filhas também. Vamos a esses textos, meus irmãos? O primeiro deles é Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Eu vou ler a partir do 54, ok? 54, Mateus 13, 54, 55. Veja. E chegando à sua terra, versículo 54, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Isso aí. Gente, de onde vem esse rapaz aí, que prega com tanta autoridade? Ele não é filho do carpinteiro. Quem é o carpinteiro? José. E eles dizem: não é esse rapaz aqui o filho do carpinteiro? E não devia ser difícil, porque eles moravam na Nazaré. E Nazaré era uma cidade muito pequenininha, quase rural, da Palestina de 2000 anos atrás. Todo mundo conhecia todo mundo. Se você precisasse de um carpinteiro em Nazaré, tinha um, talvez 2 no máximo. Um deles era José. Todo mundo conhecia José. Se você quisesse chegar na casa de Jesus, era só você perguntar: onde é que é a casa do carpinteiro? Veja que aqui ele é tratado como carpinteiro. E as pessoas dizem: não é o filho do carpinteiro? Se a gente quiser chegar na casa dele, não é ir lá na rua 2, número 15, naquela parede meio azulada, não é lá no fundo que mora? Esse jovem não saiu dali? Sabe aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória? Ele morava na casa do carpinteiro. Isso foi uma loucura, quando João começou a pregar para os judeus principalmente, que não concebiam como um Deus todo-poderoso pôde habitar num homem e ser tão simples como era, tão humilde como era Jesus. Sua mãe não é Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Aliás, esse Tiago aqui é quem escreve a epístola de Tiago. Não é o Tiago, filho de Alfeu, porque ele foi assassinado por Herodes no começo do livro de Atos. Qual outro Tiago é? E que tinha autoridade na igreja de Jerusalém, porque o outro Tiago ainda foi para outra região. O único Tiago que sobra é esse daqui. E toda a tradição primitiva do cristianismo entende que aquele que dividia o pastoreio da primeira igreja lá em Jerusalém era Pedro e Tiago, irmão de Jesus. E Judas provavelmente foi o seu irmão, filho de José e Maria. Mas Marcos 6,3 também. Vamos olhar Marcos 6,3. É uma repetição da palavra de Mateus, não é? Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro? Agora eles chamam Jesus de carpinteiro aqui. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Presta atenção. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Lá em Nazaré, eles se escandalizavam, porque nenhum profeta é bem visto em sua própria terra, como ele mesmo disse. Aliás, veja o verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Nenhum profeta é profeta em sua própria terra, disse Jesus aqui. Então, quem é esse Judas? Quem é esse Judas? Eu apresento aqui uma opinião para os irmãos, que é a seguinte: bom, o primeiro Judas Iscariotes não pode ser, né, porque ele se matou antes da morte do próprio Cristo. O Judas Tadeu provavelmente não também, porque senão ele teria se apresentado como um apóstolo do Senhor. Vamos agora para a epístola de Judas. Veja lá a epístola de Judas, versículo 1. Ele diz assim: Judas,
servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Só isso. Agora, leia a carta de Tiago. Abra em Tiago comigo, um pouquinho antes. Apenas uma curiosidade. Tiago 1:1. Veja como ele se apresenta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Sabe qual é a semelhança? Nenhum nem outro se apresenta como apóstolo. Eles não eram apóstolos. Porque os irmãos de Jesus só se converteram depois da ressurreição de Jesus. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por isso a maioria das pessoas acreditam que esse Judas que escreveu a epístola, o penúltimo livro da Bíblia, era esse meio-irmão de Jesus. Por quê? Porque eles não criam em Jesus durante o ministério de Jesus. Vamos lá em João agora, João 7, 3-9. João 7, a partir do versículo 3. Os irmãos de Jesus e as irmãs não criam em Jesus, enquanto Jesus não ressuscitou. Isso está nesse texto que vamos ler agora. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Que irmão? Tiago, Judas, Simão, todos aqueles lá, não é? Que a gente já leu há pouco. E lhe disseram: deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Vou parar por aqui. O texto está dizendo o seguinte, o final diz que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então os irmãos dele estão dizendo o seguinte: você não está fazendo esses milagrinhos, essas magiquinhas aí para os seus discípulos verem? Por que vocês não revelam ao mundo? A gente está descendo para Jerusalém, a gente vai lá para a Judéia, o estado vizinho. A gente está aqui na Galiléia, a gente vai para o estado da Judéia, lá na capital Jerusalém. Por que você não vai também? Vai lá e faz para todo mundo ver. Mostra-te ao mundo. Parece a serpente falando, né? Você precisa estar lá e fazer e tal. E aí, o texto diz que nem mesmo os irmãos criam nele. Agora vamos continuar, do 6 ao 9. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. É difícil de entender isso daqui. Verso 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Então Jesus falou: se vocês quiserem, vão para a festa, vai para Jerusalém, vai para a Judéia. Eu não vou porque meu tempo não chegou. E ele permaneceu ali. Mas esse texto nos ilustra, no meio dele, o texto que diz que os seus próprios irmãos não criam nele. Seus próprios irmãos não criam nele. Mas esses mesmos irmãos reaparecem em Atos. Atos 1,14. Vamos ver a turminha de novo? Atos 1, versículo 14 agora. A gente leu 13 há pouco, não é? No 13 a gente leu assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Agora perceba, todos estes perseveravam unânimes em oração, com quem? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e quem que estava ali perseverando em oração? Com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus voltam aqui em Atos 1,14. E a mesma expressão, a mesma palavra no original que está aqui, é daqueles irmãos que não criam nele, lá em João 7. Daqueles irmãos, é muito texto, não dá tempo de ler, que quando Jesus está pregando, chega Maria e os irmãos, e aí os discípulos dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E o que Jesus responde? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí Jesus manda olhar lá ao redor e diz: ei, minha mãe e meus irmãos, porque minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que ouvem a minha voz e praticam o que eu ensino. E aí Jesus mandou chamar os irmãos e a mãe, porque queria saber o que eles tinham para falar. Aqui eles estão junto com a igreja, aqui eles estão convertidos, somente após a ressurreição de Jesus. Imagina que cena gloriosa. Os seus irmãos souberam, porque a mãe deles estava lá, e eles não iam achar que a mãe é uma mentirosa. A mãe falou que o nosso meio-irmão Jesus morreu na cruz. A mãe falou que ela estava lá e viu sepultarem ele. E agora a gente está vendo ele. E agora creram nele. Creram nele ressuscitado. Por isso, muitos, no período da patrística, da igreja primitiva, criam que Judas, da epístola de Judas, era esse meio-irmão de Jesus. Por que ele escreveu essa carta? E aqui a gente começa a entrar no nosso tema. Meus irmãos, ele escreveu essa carta porque muitas novidades começaram a se insinuar sobre a igreja.
Novidade para a igreja não é coisa de agora. Vamos fazer uma coisa nova para atrair os jovens. Vamos fazer uma coisa nova para atrair o pessoal do bairro. Vamos fazer uma coisa nova para atrair os idosos. Um chá, alguma coisa. Vamos fazer, porque a gente tem que fazer. Essa ideia é uma ideia errada. A igreja de Jesus não tem a missão de fazer coisas para atrair os outros. A missão da igreja de Jesus é adorar a Deus. Se você não adora a Deus, você não pode sair do seu lugar para falar dele para ninguém. O propósito último de missões, e eu ensino isso quando falo de missões, é fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Os missionários não vão lá para ganhar alma para Jesus. Os missionários não vão lá para mandar um relatório depois dizendo o seguinte: olha, eu tenho 3 batismos. Eles vão lá porque eles querem ver pessoas lá dobrando seus joelhos e adorando o Cordeiro de Deus. O propósito último das missões mundiais e nacionais é fazer com que no último dia, pessoas de toda tribo, língua, raça e nação confessem que só Jesus Cristo é o Senhor. E desde já desfrutem do prazer que há em ser amigo de Deus, perdoado por Deus, filho de Deus. Esse é o propósito das missões. É fazer com que pessoas adorem. É por isso que um dia você foi evangelizado. Sabe por quê? Porque Deus quis que você o adorasse. Com sua vida, na sua família, na sua igreja, nas suas atitudes no trabalho, fora dele, no jogo de futebol, no xadrez, na conversa na esquina. Adorasse a Deus. Esse é o primeiro propósito de Deus. Qual é o fim principal do homem? Todas as confissões de fé começam com essa pergunta: qual é o fim principal do homem? Por que o homem existe? E a resposta que todas as confissões de fé dão: a Bíblia diz que o primeiro objetivo da existência do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. É para isso que você está vivo. É para isso que você está vivo, para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas na época de Judas, começou novidade chegar dentro da igreja. Novidades. E junto das novidades, falso ensino. O falso ensino dizia que a liberdade mais a graça, perceba, liberdade não é o nome da igreja não, tá? Liberdade você é livre, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, não é? Todas as coisas me são lícitas, não é? Enfim, esse tipo de liberdade. E mais a graça, ou seja, Deus perdoa todo mundo que pede perdão. Era igual o quê? Licença para pecar. Já que Deus perdoa, já que Ele me deu a liberdade, onde há o Espírito do Senhor aí há a liberdade, então por que eu não peco? Lá em Corinto, o pessoal pecava muito, porque eles contavam com o perdão de Deus. E hoje tem muita gente sem vergonha que continua no pecado, porque sabe que Deus vai perdoar. Deus é bom. Existe uma doutrina chamada perseverança dos santos, que nos ensina que aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, ele não continua vivendo na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O termo lá, algumas bíblias traz, ele não peca mais. Até algumas pessoas distorceram isso, dizendo que aquele que se converteu, nunca mais comete pecado. Mas na língua original está que ele não vive na prática, ou seja, ele não fica voltando. Mas ele está numa luta constante contra o seu pecado. Aquele que nasceu do Senhor, não deve olhar para o Senhor como um vovozão, que vê você entrando na casa dele com o pé cheio de lama, na presença dele, e ele vai te dar um tapinha no bumbum e vai falar assim: ah, esse é o meu filho, eu perdoo ele de novo, fica de boa meu filhinho, não tem problema não, entra aqui, vai, o que você está precisando? Pode me pedir que eu vou te dar. Porque tem um monte de gente que faz isso com você e comigo. Quando a gente peca, passa a mão na nossa cabeça. São os falsos amigos, são os falsos irmãos. Mas há aqueles que, como o Senhor nos ensinou, que nos confrontam e dizem: isso é errado, isso é pecado, isso é ofender a Deus, isso é dar risada da cara de Deus e daqueles que amam você. Isso é zombar do sangue dos mártires, através dos quais a igreja chegou até os nossos dias. Veja como você vive, veja como você atua. Você não tem licença para pecar, você tem a graça de Deus que paira sobre você. Você tem o Espírito que te sustenta para que você persevere até o fim. Você tem a confiança de que Ele vai te perdoar se você tropeçar e cair. Mas se você nasceu de Deus, entenda, você não vive mais nessa prática. Você vive na prática da santidade. É por isso que ele escreveu. E aí então ele fala desse castigo, meus irmãos. Eu gostaria de olhar mais uma vez, abra comigo em Judas.
Bom, a gente já leu o versículo 1, vejamos agora. O 2, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aí ele entra no 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, Judas está dizendo, olha, eu queria escrever para vocês sobre algumas coisas aí legais, sobre o evangelho, salvação, mas eu tive que mudar o assunto. E eu estou escrevendo agora para ensinar vocês a serem firmes no evangelho. Firmes naquilo que eu entreguei para vocês, firmes na palavra. Sabe por quê? Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ou seja, eles estão aí no meio de vocês disfarçado. Eles estão dissimulando. Ok? Não é, vocês estão vendo uma coisa, mas é outra. Eles não são aquilo que parecem. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram a seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, estes quem? Aqueles caras que estavam no meio da igreja dissimulando, que era uma coisa, mas na verdade era outra. Estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Veja, até mesmo pastores, líderes espirituais no meio da igreja. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão de trevas para sempre. Essas pessoas, esses líderes que estavam ali no meio, querendo trazer novidades e mudar as coisas na igreja, e fazer com que as pessoas poderiam pecar à vontade, porque Deus vai perdoar no final, e que sexo antes de casamento não é pecado, e eu digo e repito, porque eu sei que tem um monte de gente aqui que tem dúvida, eu não sei porque tem dúvida, porque eu repito o tempo todo que não é correto, mas sexo antes de casamento é pecado, e se você se mantiver nessa prática, você não será perdoado e vai para o inferno. Pense nisso. E não brinque com a palavra de Deus, além de um monte de outras coisas que eu tenho dito aqui, e muitos de vocês não têm levado a sério. Mas o castigo virá. E ele disse que até mesmo pastores que não levavam a sério isso daqui, sabe como são? São como nuvens, sem água. Não tem nada para dar para ninguém. Mas eles se dissimulam, parece uma trovoada, mas na verdade é uma nuvinha seca. São como árvores sem fruto. Está na estação de dezembro, janeiro, aquela mangueira era para estar carregada de manga. O que está acontecendo com essa mangueira? Parece mangueira, mas sei lá, é pé de jaca, sei lá, não tem fruto nenhum. Desculpa a comparação, não tem nada a ver da jaca, tá? Eu chutei longe aqui agora, né? Mas não dá fruto na estação que tinha que dar fruto. Por que não dá fruto? Porque não é filho. Porque não é alguém transformado. E por isso, tomem cuidado. Se você é essa pessoa, tome cuidado consigo mesmo, com a vida que você está vivendo. Porque se não há frutos em você, se não há água em você, se tudo que sai dessa onda da sua vida é sujeira,
como ele disse aqui, o teu fim, segundo ele diz aqui, é uma negridão das trevas guardada para a sua vida e que virá no final. Dos versos 5 a 11, ele deu alguns exemplos do castigo divino no passado. A gente leu o texto, ele falou das revoltosos de Corá, o erro de Balaão, o caminho de Caim e outros pecados ali mencionados. No verso 11 a 13, ele continuou mencionando o castigo de quem leva outros a pecarem, enfim. E ele diz ao final do 13, de que existe um castigo, uma negridão guardada para essas pessoas no final. E aqui eu quero encerrar, lendo duas partes, os versos 17 e 19 agora. Veja 17 a 19, uma profecia sobre esse castigo eterno. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Você fala que sexo antes do casamento é pecado, eles dão risada. Você fala que casamento entre crente e não crente é pecado, eles dão risada. Vocês falam que divórcio, adultério, recasamento é pecado, eles dão risada. Você fala que mentira, ainda que seja no comércio, no negócio e tal, é pecado, eles dão risada. Você fala que sonegar é pecado, eles dão risada. Qual que é o fim dessa gente? Que não leva nada a sério. Você fala que mentira é pecado, mas eles dão risada, às vezes eles não dão risada, mas no dia a dia eles mentem, e parece que a mentira não é nada. Qual é o fim de tudo isso? O fim de tudo isso é um castigo eterno. Deus não será vovozão para vocês. Deus não vai dar tapinha nas costas, passar a mão e deixar vocês pisarem com pés sujos num céu santo e limpo. O lugar de ser limpo é aqui. O lugar de ter os teus pés lavados pelo Cordeiro de Deus é aqui. Como ele se ajoelhou diante de Pedro e disse, Pedro, eu vou lavar teu pé. Não, Senhor, meu pé você não lava. Pedro, se eu não lavar teu pé sujo, você não tem parte comigo. Os nossos pés estão sujos e aqui é que o Senhor nos limpa o pé. E depois que Jesus Cristo disse isso, Pedro falou, Jesus não lava só meu pé, lava meu pé, meu corpo inteiro. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Porque se nós não chegarmos diante de Deus, purificados pelo Cordeiro de Deus, nós não entraremos no céu de Deus. Nós partiremos para o castigo eterno, que conforme disse Judas aqui, o irmão de Jesus, foi preparado e profetizado por todos os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora versos 20 a 23 para a gente encerrar. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada com carne. Ele está indo a um extremo aqui, dizendo, olha, até aquilo que na verdade não é mais do nosso tempo, mas é algo do Antigo Testamento, se for alguma coisa que tem cheiro de pecado, embora não seja mais, deixa para lá, porque naquela época, se um morto morresse, você não poderia tocar em certas roupas, por causa de certas leis cerimoniais do Antigo Testamento, que não dá tempo de explicar aqui agora. Coisas que acabaram com Jesus, como aqueles sacrifícios de animais, relações com sangue e outras coisas mais. Acabou com a morte de Jesus. Mas aí ele está falando aqui, se você percebe que alguma coisa tem uma leve aparência do pecado ou do mal, fugir. Lembra de Paulo falando aos de Tessalônica, fugir da aparência do mal? Não é do mal, o negócio não é errado, mas tem aparência do mal. Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida é minha, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, cada um com o seu problema. Eu tenho que me preocupar com o que os outros estão pensando de mim? Olha, se você é temente a Deus, a resposta é sim. Se você gosta disso ou não, o problema é seu. Mas a Bíblia diz que você tem que se preocupar com o que os outros estão pensando de você. O nome disso é testemunho. E mais, o nome disso é fugir da aparência do mal. Não é nem mal, mas tem aparência de mal. Fuja. Fuja. Porque se outros olharem para você e tropeçarem e caírem, a culpa vai ser sua. E você vai chegar diante de Deus e falar, Deus, mas não tinha nada de errado no que eu fazia. E Deus vai dizer, mas dava a aparência de mal. Deus, mas eu tinha que me preocupar com o que os outros pensavam? Tinha. E eu disse em 1 Tessalonicenses 5, você nunca leu? O pastor nunca pregou? Você tem que fugir da aparência do mal. E todas as vezes que você ter a aparência do mal,
Peça ao Senhor que limpe os seus pés, limpe o seu coração, limpe a sua vida. Então, nós terminamos com um exemplo de castigo que ele dá aqui, e com a certeza de que, de fato, sim, existirá um castigo eterno. 4 lições para encerrarmos. A primeira lição, meus irmãos, é: um castigo aguarda os que insistem em pecar. Um castigo aguarda os que insistem em pecar. Pastor, eu insisto em pecar, eu não sei o que fazer. Eu também não sei. Não tem mágica. A única coisa que o Senhor diz na palavra é: se arrependa e venha. Você já se arrependeu e veio? A sua resposta não pode ser sim se você continua dizendo que você insiste no pecado. Você ainda não se arrependeu de verdade, a ponto de querer amar mais a Deus do que tudo que você amou no mundo até hoje. Se o teu amor por Deus não for maior que tudo, você não se arrependeu de verdade. O fim principal da lei é que você ame a Deus mais do que tudo. Mais do que tudo. Tudo. Tudo que está aí no teu coração agora. A vontade de fazer um monte de coisa que você tem aí vontade de fazer, e que você acha certo fazer. Mas se aquilo não é a vontade de Deus, se você o ama mais do que tudo, você vai fazer a vontade dele, não a sua. Porque ele é mais importante do que você. E porque você está crucificado com Cristo. E agora não é mais você quem vive, é Ele quem vive em você. Por que você toma decisões que você sabe que são desagradáveis ao Senhor? Então há um castigo que aguarda os que insistem em pecar. Segunda lição: cristãos devem resistir a falsos mestres. Esses homens que pregam, falam, ensinam. Não é o nosso caso aqui, não é? Graças a Deus. Mas pode ser um dia. E pode ser o caso de um ou outro de vocês que eventualmente saiam daqui e vão para outro lugar. Se vocês não verem frutos nessas vidas, água nessa nuvem, se você só vê sujeira nessa onda, fuja. Não é para ter misericórdia, é para fugir. A gente muitas vezes vê o pecador, a gente dá tapinha nas costas e chama para um churrasco. Quando a Bíblia diz, fuja. Por que a gente é assim, gente? Por que a gente é tão difícil de ouvir a palavra do Senhor? A sujeira entra e contamina, principalmente quando a tua relação com Deus está meia boca. É muito mais fácil aquele cara contaminado pelo mundo contaminar você que está com uma vida meia boca com Deus, do que você na tua vida meia boca com Deus contaminar ele. Você sabe disso. Por isso, resista a toda e qualquer pessoa que você percebe que não tem fruto naquela árvore, não abençoa ninguém, só tem sujeira naquela língua. Enfim. A terceira lição é: liberdade e graça não dão licença para a gente pecar, não. Não é porque eu sei que Deus vai me perdoar se eu pecar daqui a pouco que eu vou e peco. Isso é a prática de quem não tem o Espírito Santo. Somente quem não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, é que pensa desse jeito. Paulo falou isso aos Coríntios e Judas falou isso aqui. Somente quem não tem o Espírito é capaz de dizer: Deus vai me perdoar, eu vou pecar. Quem tem o Espírito fica com medo de pecar. E quando peca, chora e volta correndo dizendo: Deus, me dá graça, eu sou fraco. E ele diz: você é fraco mesmo, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na tua fraqueza, a minha graça te basta. De pé, não vou tirar esse espinho da sua carne não, vai continuar aí, mas você tem o meu Espírito, você tem a minha palavra, persevere. Por que você não está perseverando? Se você tem tudo o que precisa, caminhe, coragem, você tem o Espírito de Deus em você, você tem a palavra de Deus em suas mãos, de pé, caminhe, não te falta nada. Última lição: cristãos devem fazer boas obras e se santificarem. A gente viu isso na carta do irmão dele, a carta do Tiago, e aqui ele termina dizendo mais ou menos isso, no final de 20 a 23, provavelmente 20 a 22, de que nós deveríamos estar atentos, ajudar, prestar atenção em outros. O final dessa carta, meus irmãos, na verdade é uma exortação à santidade de vida. Ele termina com uma doxologia, né, um cântico da glória do Senhor, mas antes disso, ele vai dizer, né, no verso 20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Isso é santificação, meus irmãos. Guardai-vos do amor, no amor de Deus, ou seja, se acolham no amor de Deus. Isso tudo vai santificando, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e tenha compaixão dos que estão na dúvida. Isso é obras. É obra no sentido de você estar atento ao seu próximo, chorar com ele, prestar atenção se ele não está fraco. De repente ele é uma árvore sem fruto, mas ele está novo na fé. Chega do lado dele, ensina ele como é que faz, ame-o, ensine-o, discipule-o.
frutifique na vida dele. Mas não com pé sujo, língua suja. E se você não tem fruto nenhum, o Senhor não vai te usar. Obras então, salvai-os. Até nesse ponto ele chega. Isso foi de difícil compreensão na igreja primitiva. Como é que um cristão pode salvar outro cristão? Muita gente teve dúvida com isso, mas não é isso que Judas está dizendo. Salvai-os aqui seja de alguma maneira um braço estendido, um socorro, para ajudá-los a saírem do fogo, como ele diz na continuação do texto. E aí ele continua dizendo outras coisas e termina com um hino, não é? É o que é chamado de doxologia, que é isso daqui, verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Você crê que Deus é poderoso para guardar você de tropeçar? É isso que ele diz aqui, ó. Você tropeça porque você quer, porque você não se arrepende, porque você não clama a Ele que limpe os seus pés e aumente o seu amor por Ele. Por isso que você cai, eu caio. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, veja, meus irmãos, imaculados diante da sua glória. Sabe o que é imaculado? É como se você tivesse nascido sem pecado, vivido sem pecado e morrido sem pecado. A palavra imaculado é nunca entrou uma mancha de pecado em você. É isso, é assim que Jesus vai nos apresentar. Vai chegar um dia quando Ele vai te apresentar diante do Pai como alguém que nunca pecou na vida. Paulo diz isso em Efésios 5. Ele prepara a sua noiva e Ele vai te apresentá-la sem mácula, nem ruga, nem mancha, porém santa e perfeita. Onde está a noiva de Cristo? Está aqui. E essa noiva precisa se arrepender e clamar a Ele que nos purifique. E ele termina: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Amém. Amém? Então, quando a tentação vier diante de você, a melhor imagem que eu achei foi essa: se dobre diante do Senhor, busque-o em oração. Ele é a sua força, Ele é poderoso para te guardar. Ele, se dobre. Duas frases. A W. Tozer disse: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Se hoje o cristianismo é uma tragédia, é por causa de um monte de santo que não tem santidade na vida. E eu quero terminar com uma outra frase do Spurgeon, que lhe disse: não há santidade sem luta. Você tem lutado pela sua santidade? Quanto você tem lutado pela tua santidade? Eu quero encerrar com essa frase, com essas palavras, e convidar os irmãos a se colocarem em pé comigo agora, clamando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu gostaria de chamar o Diego, viesse aqui à frente, por favor, e nos conduzisse a Deus nessa oração, clamando a Ele que nos desse um coração contrito. Você sabe o que é um coração contrito? A palavra contrictus, pode vir aqui, do latim, significa, é aquela atitude quando o oleiro, ele pega o barro. Eu já falei isso aqui, acho que para vocês, né? E ele pega um vaso velho, e ele quer fazer um vaso bonito, que alguém encomendou. O que o oleiro faz? Ele vai pegar aquele vaso, vai jogar no chão para ficar um monte de caco. E aí depois ele pega um martelo e bate naquilo lá. E joga água e bate, joga água e bate, joga água e bate. Para que aqueles cacos do vaso velho se amoleçam. Isso é contrictus. É quebrar, até que aquele velho vaso feio de barro, não se pareça mais com nada. E então ele toma aquele barro contrito, totalmente quebrado e aos trincos, né? E agora pronto para ser formado um vaso novo. Uma nova vida. É isso que Deus deseja nos dar, um coração contrito, para transformar-nos e nos conduzir até a sua presença em santidade. Vamos clamar junto com o Diego isso ao nosso Senhor nesse momento. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, e queremos, ó Deus, descansar no teu poder e naquilo que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz. E rogamos, ó Deus, que pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor, o Senhor levante o nosso semblante, não para olhar simplesmente para o nosso pecado, mas para olhar para Cristo Jesus, que nos perdoa, nos purifica. E obrigado pela promessa do Senhor Jesus Cristo, da tua palavra que diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar
e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Obrigado pela carta de Judas que nos mostra que devemos batalhar pela fé, que o Senhor persevera por nós e por isso podemos ter a certeza de que um dia estaremos diante do Senhor puros, como uma noiva santa, pura, imaculada, sem ruga, sem mancha, porque fomos lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Ó Deus, aqueles que desanimaram da busca pela santidade, aqueles, ó Deus, que não estão mais à vontade de buscar o Senhor, de viver em pureza, em santidade, em vitória nesse mundo, levanta, Senhor, o semblante de cada um deles, e que eles possam ser renovados, reavivados, revigorados pelo Senhor, para caminhar aqui nesse mundo em vitória pela graça do Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Te agradecemos, e como foi falado assim aqui, Senhor, quebranta o nosso coração, nos faça humildes diante de Ti, para a glória do Teu nome e para a alegria aqui dessa igreja. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém.